Isso se refere a uma atitude correta para que nós possamos de fato tomar posse da herança que Deus tem para nossas vidas. Uma atitude, ela vem em função justamente de uma mentalidade. Percebem comigo? Então a minha atitude, ela vai estar condicionada pela mentalidade que eu tenho em relação àquela percepção, àquela verdade, àquela situação que a vida pode estar me apresentando. Então eu vou usar a palavra aqui, uma realidade que vem, amém, sobre a nossa vida, e a nossa atitude, nosso posicionamento frente a esta realidade vai ser determinada pela mentalidade que a gente tem em relação a essa realidade. Como os filhos de Israel falharam, não tiveram esse posicionamento, não tiveram essa atitude que eles precisavam para ver o cumprimento dessa promessa de Deus na vida deles. Em outras palavras, eles não acreditaram. Primeiro, não acreditaram em Deus. Segundo, consequentemente, eles também não acreditavam neles mesmos. Porque se a gente acredita na gente, mas não acredita em Deus, a coisa fica incompleta. Se a gente acredita em Deus, mas também não acreditamos no potencial que Deus colocou nas nossas vidas, em função da palavra, da promessa, então a coisa também não fica completa. Faz sentido isso para você? Então, automaticamente, quando nós nos posicionamos em confiança, ou seja, quando acreditamos que aquilo que Deus falou, Ele é poderoso para cumprir, e Ele vai cumprir nas nossas vidas, isso também nos leva a ter um posicionamento de confiança, amém? Para que possamos então fazer o que precisa ser feito, que neste caso era enfrentar esses gigantes. Mesmo que aos olhos deles, esses gigantes estavam muito bem preparados e muito bem fortalecidos, e talvez eles não tivessem, e de fato não tinham, condições humanas, literalmente falando, para lidar com essa situação, mas a confiança que eles tinham em Deus, geraria neles a força, a atitude, para que eles pudessem enfrentar esses desafios. Amém? Porém, o que acontece? 12 homens são enviados para espiar a terra. Você sabe a história, você conhece a história. E desses 12, amém, 10 retornam com relatório negativo, dizendo, olha, a terra é boa, é tudo isso que Deus falou mesmo, é maravilhosa, mas nós não podemos conquistar porque ali há gigantes. E nós seremos como que gafanhotos, devorados por esses gigantes. Porém, entre eles havia 2, amém? Josué, e nós estamos aqui no livro de Josué, capítulo 14, e o outro chamado Calebe, amém? Josué e Calebe, e a Bíblia diz que neles havia um espírito diferente. O que significa isso? Um posicionamento diferente, uma atitude diferente, em função da mentalidade que eles tinham em relação àquele momento, e a conquista da herança, a conquista da promessa. Percebem como isso tem tudo a ver? Eles tinham um espírito diferente, ou seja, eles tinham uma atitude que era fruto de uma mentalidade de confiança em Deus e também neles, para poder enfrentar esses gigantes e derrubá-los e tomar a herança que Deus havia determinado para eles. Então, o que acontece? Porque o povo ficou inflamado por esse relatório negativo, as pessoas desistiram, e Deus então disse, tudo bem, vocês não vão possuir a terra, vocês não vão conquistar essa terra, porque vocês não acreditaram, porque vocês recuaram. Então Deus permitiu que durante todo um período de tempo, uma geração que havia saído do Egito, e que estava destinado a essa terra, não entrasse na terra, mas que ficassem prostrados no deserto. Veja bem, prostrados no deserto, quer dizer, eles iriam viver a vida deles no deserto, iriam morrer no deserto. Então uma nova geração se levantaria, uma geração que não tinha saído do Egito, uma geração que nascera no próprio deserto. Estão acompanhando? Estou pegando esse pano de fundo aqui da história para vocês entenderem aonde nós vamos chegar aqui, como Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus, por meio dessa palavra. Então, o que acontece? Dentre eles, como eu disse, Josué e Calebe acreditaram. Eles confiaram que Deus iria entregar, porém, eles não poderiam fazer isso sozinhos, uma vez que o povo desistiu. Josué e Calebe foram preservados durante todo esse período
que levou aproximadamente 40 anos. Estão me ouvindo? E mais especificamente, para Caleb, 45 anos. 45 anos. Quer dizer, 45 anos se passaram. Todos que haviam saído do Egito morreram e foram enterrados no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então, isso significa, primeiro, que um posicionamento pode nos preservar. Estão me ouvindo? Um posicionamento correto pode nos preservar. Mesmo que a gente tenha que sofrer de alguma maneira as consequências por decisões erradas de pessoas que estão conosco, na nossa casa, na nossa família. Estão me entendendo? Ou mesmo, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado e até na nossa nação. Quer dizer, às vezes por conta da decisão de uma pessoa, dependendo do nível de influência que essa pessoa tem, isso pode prejudicar muitas pessoas. Muitas pessoas. Me acompanhem, por favor. Então, se o nosso governo, por exemplo, estou pegando um exemplo, toma uma decisão equivocada, uma decisão ruim, isso vai prejudicar muitas pessoas. Correto? Então as pessoas vão ter que lidar com, mesmo que elas não tenham culpa daquilo, mesmo que elas não tenham feito absolutamente nada para que uma consequência ruim viesse, como no caso Josué e Caleb, eles não tinham feito absolutamente nada para ter que ficar 40 anos no deserto. Porém, eles foram preservados por Deus. Então, mesmo que a gente tenha que ser inserido numa estação, num tempo, onde nós vamos ter que lidar com certas coisas, que na verdade não é culpa nossa, mas é por conta do ambiente onde nós estamos, nosso posicionamento em Deus pode trazer preservação às nossas vidas. Em outras palavras, Deus pode te preservar no meio da luta, da dificuldade, para que ela não atrapalhe o propósito, o destino que Ele tem para a tua vida. Josué e Caleb foram vendo um a um morrendo e sendo enterrado no deserto, e Deus os preservou. Amém? Até que uma nova geração se levanta, e olha aí, Deus entrega o encargo, a missão de colocar o povo na terra justamente nas mãos de Josué. Por causa do teu posicionamento, mesmo que você estivesse em uma posição de inferioridade lá atrás, porque Deus vai honrar o teu posicionamento, vai chegar uma hora que você não podia fazer nada, mas agora você vai ter, aleluia, o poder de influenciar, porque você confiou em Deus. Não tem um posicionamento firme, então ela fica titubeando, amém? Diante das influências externas que estão vindo à vida dela. Então ela fica dependendo das influências. Então dependendo do que for, amém? Se for A, ela vai para o lado de A. Se for B, ela vai para o lado do B. Porque ela não tem um posicionamento. Fala assim comigo, Josué e Caleb tinham um posicionamento. Então fala assim comigo, aqueles que têm posicionamento, Deus preserva. Mesmo em tempos difíceis, amém? Não vão tombar, não vão sucumbir às dificuldades, mas serão preservados pelo Senhor. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. 45 anos atrás eu tinha apenas 10 anos, não tinha ideia, noção de onde Deus iria me levar. 45 anos atrás, muitos de vocês aqui nem tinham nascido. Amém? É um tempo considerável. Josué 14, versículo 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Amém? Como sentia no meu coração. E como é que ele sentia no coração? Sabemos que o coração dele estava inclinado para tomar a terra. Confiante em Deus, amém? Sabendo que Deus haveria de dar a eles a terra. Então ele está dizendo, de acordo com o meu coração, aleluia, eu falei. Isso é muito importante. Fala assim comigo, coração. Porque é daí que nasce as nossas atitudes. Estão me ouvindo? Então guarda isso no teu coração. Então vamos avançar. Versículo 8, perdão. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Isso foi Moisés falando para Calebe. E agora Calebe está diante de Josué, o seu líder, dizendo, lembra daquele dia? Eis que agora o Senhor me conservou em vida. Estou lendo o versículo 10. Eis que agora o Senhor me conservou em vida. Então estamos aí diante de um homem que está já numa idade bastante avançada, que Deus o preservou em vida. E aí a gente pensa, bom, está na hora dele se aposentar. Amém? Está na hora dele se aposentar. Não. Ele diz assim, Deus me preservou em vida, conservou a minha vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de... Quantos anos ele tinha quando ele recebeu a promessa da boca de Moisés? 40 anos. 45 anos se passaram, 85 anos, Deus não somente conserva a vida de Calebe, mas vai mais adiante ainda, porque ele diz o seguinte, e essa declaração no versículo 11 é tremenda, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte. Quer dizer, que a herança de Calebe estava num território montanhoso. Amém. E montanhas na Bíblia sempre são figuras de desafios, de obstáculos, de problemas. Amém? Perceba que Calebe não está pedindo uma terrinha fácil de ser conquistada. Calebe não está pedindo para que fosse entregue a ele uma terra onde não exigiria da parte dele esforço algum. Não, ele está dizendo, me entrega este monte. Ele está disposto a tomar os montes, amém? Porque ele se sente tão seguro em Deus, tão forte em Deus, como no dia em que a palavra, a promessa foi liberada de Deus pela boca do seu servo Moisés. Então, não só a palavra nos preserva, como a palavra também tem o poder de renovar as nossas forças. Amém? Então, não só te preserva, mantendo você em segurança, como também te dá os recursos que você precisa para conquistar aquilo que Deus te destinou para a sua vida, como parte da herança que Ele tem para você. Então ele diz assim, agora pois dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que já estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para o quê? Desapossar, como Ele prometeu. Oh, que coisa linda, gente. Um senhorzinho de 85 anos, amém?
dizendo assim: eu sei que ainda há gigantes nesse território, eu sei que ainda há inimigos aí, mas assim como Deus foi conosco naquele tempo, quando Ele fez a promessa, assim também Deus é comigo agora, para poder vencer os nossos inimigos. Fala assim comigo: posicionamento. E não foi um posicionamento qualquer, porque a Bíblia diz que ele soube perseverar nesse posicionamento. Então, veja bem, não é somente você se posicionar corretamente, mas é você perseverar no seu posicionamento correto, mesmo diante das pressões, mesmo diante dos desafios. Porque quando tudo vier contra você dizendo ceda, entregue, desista, você diz: não, eu vou continuar confiando. Mesmo quando tudo pareça perdido, conforme nós cantamos naquela canção, mesmo quando tudo pareça dizer não, nós perseveramos. Aleluia. Então fala assim comigo: a palavra nos põe a salvo, nos conserva, nos preserva. A palavra renova as nossas forças, e a palavra nos dá a motivação correta para nós perseverarmos. Aleluia. Então veja, uma palavra que procede da boca de Deus te preserva, renova as tuas forças e ainda te dá a motivação para você continuar perseverando, mesmo quando muitas dificuldades se levantam nesse trajeto que você tem em direção à promessa que Deus tem para a tua vida.